Vamos usar Personal Kanban no nosso dia a dia? E o que a gente consegue com o Personal Kanban, né? Vamos organizar melhor as nossas tarefas, nossas atividades do nosso dia a dia. Você pode usar isso com a sua vida pessoal, com o seu trabalho, com iniciativas de estudo e assim vai, e misturar isso tudo também. Então eu trouxe um quadro básico de Kanban com a fazer, fazendo e feito, né, com algumas tarefas aqui, 5 tarefas bem simples, só para a gente ir começando a se organizar, a gente começando a se entender. Você pode fazer isso na parede da sua casa, no seu escritório, onde for mais conveniente. Aqui um exemplo usando post-its. Depois a gente vê um exemplo usando lá no computador, usando ferramenta. Então, temos 5 tarefas aqui, conforme a gente começa a fazer as tarefas, elas vão andando no quadro e a gente conclui uma tarefa, puxa a próxima para ser feita, né? Então, esse é um andamento bem simples do Personal Kanban. Mas vamos começar a trazer mais técnicas para ajudar vocês nessa organização. Essa é a grande questão. Como que a gente consegue incluir mais coisas para realmente fazer uma organização melhor do nosso trabalho? Uma das coisas é, quanto mais em cima, mais prioridade é aquele trabalho. Então, por exemplo, a gente tem essas próximas 3 tarefas para fazer, C, D e E. Vamos supor que a D seja a mais importante como próxima tarefa a ser feita. Então, a gente puxa a tarefa E para cima e dá prioridade para ela. E aí, a gente pode reorganizar, puxar o resto aqui do trabalho e como próximos. Uma das coisas também que está acontecendo, enquanto a B está sendo feita, você já organizou quais são as próximas que podem ser feitas. E você vai organizando o seu dia a dia nesse cenário. Outra situação, então, a gente falou, quanto mais para cima, maior a prioridade. Também pode ter uma situação relacionada à distância, ao quanto isso está próximo de ser concluído. Então, vamos supor que a B está quase sendo concluída. Você coloca ela mais para lá. E aí, a D, ela começa a ser feita e ela está bem no início dela ser feita. Então, também dá para você posicionar dessa forma. Você quer mencionar alguma coisa mais específica da tarefa B, né? Algum detalhe, algum problema, alguma coisa que aconteceu, você pode escrever no próprio post-it ou você pode trazer novos post-its para o seu quadro de diferentes cores, né? Então, vou sinalizar aqui, por exemplo, que eu tenho um outro trabalho que precisa ser feito aqui para B, e sinalizando inclusive com ele com uma cor diferente, com algum tipo de trabalho, com alguma forma, alguma coisa que eu preciso fazer de forma diferenciada, eu quero chamar a atenção. Então você começa a usar diferentes cores de post-its. E aí, já falando de diferentes cores de post-its, mais uma técnica. Você pode ter um trabalho, uma atividade sua que está relacionada aos seus estudos e outro relacionado ao seu trabalho, à empresa que você trabalha, outra relacionada à sua família, à sua casa, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode usar diferentes cores de post-its, né? Então eu estou com uns post-its amarelos aqui e vou começar agora a priorizar coisas em laranja, que seria um outro tipo de atividade que eu tenho. Então, uma pode ser os meus estudos, outra as minhas tarefas do trabalho ou de casa, alguma coisa nesse cenário. Então, você já começa a mesclar as coisas dentro do seu Personal Kanban e você vai priorizando e sentindo o que você precisa fazer, qual que é a próxima tarefa que você vai fazer. Então, já temos algumas técnicas aqui legais que a gente fez, e aí mais algumas outras coisas. Você pode fazer marcações conforme vai passando os dias, para você saber há quantos dias esse trabalho está aqui parado para você fazer. Por exemplo, vamos supor que a sua tarefa D aqui, ela chegou até a andar, né? A gente colocou ela bem aqui no iniciozinho, porque ela tinha um pouco de trabalho, ela começou a andar. Mas você quer entender em quanto tempo está demorando. Então eu vou colocar um post-it aqui do lado, vamos simbolizar aqui que a B terminou, só para a gente sinalizar de forma melhor aqui essa D. Então a gente quer sinalizar, cada dia que passa, eu marco uma bolinha, ou eu posso usar aquela técnica dos quadradinhos, né? Já passou 5 dias, passou o 6º dia que eu estou com essa tarefa. E assim vai, você pode ir fazendo marcações, fazendo contagens, algumas coisas relacionadas a esse trabalho. Se você quiser colocar datas, você também pode escrever datas, pode escrever várias coisas dentro do seu post-it, dentro do seu trabalho que precisa ser desempenhado. Então a gente já viu aqui
algumas técnicas, né? Técnica de priorização pela ordem, o tempo que isso está sendo concluído, diferentes tamanhos, formatos, cores de post-its. Um tá em amarelo com o escrito em verde, o outro laranja com o escrito em preto. Dá para você brincar bastante com as cores, com a forma como está escrito. E assim vai. Então isso aqui foi um pouquinho já do que a gente entende de técnicas aqui dentro do Kanban, usando os post-its que você pode colocar na sua parede, assim, onde você quiser. Agora a gente vai para o computador para a gente ver mais algumas técnicas que também podem ser usadas aqui. Você também vai conseguir usar com post-its e assim vai. Mas lá no ferramental a gente vai ver mais outras, então a gente deixa um pouquinho das técnicas para lá para a gente ir aprofundando. Vamos lá para o computador. Personal Kanban, agora usando o Trello. Uma ferramenta muito gratuita, muito interessante para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então eu trouxe aqui para vocês uma visão do Trello bem simples. Eu acabei de criar esse novo quadro, chamei o quadro de Personal Kanban, e a gente vai incluir as nossas listas aqui no nosso quadro, né? Então o primeiro, a gente pode começar com a fazendo e feito, igual a gente tinha lá no quadro físico, ou a gente pode começar a misturar algumas coisas, começar a detalhar algumas coisas aqui dentro do nosso cenário. Uma das coisas que é muito comum a gente fazer em Personal Kanban, quando a gente está fazendo um quadro pessoal, cuidando do nosso dia a dia, é a gente, em vez de colocar só a fazer, a gente começa a listar as coisas que a gente pensa em fazer algum dia, as coisas que a gente está próximo de fazer naquela semana ou naquele período, né? Então a gente começa a detalhar um pouquinho o como que é essa parte de priorização. Então, coisas a fazer, você pode começar a ter ideias e ir colocando aqui à vontade, né? Então a gente vai colocar o segundo agora, na verdade, como as coisas que eu preciso fazer na semana, né? Então a gente coloca aqui, então, a fazer na semana, por exemplo, né? Ou a gente colocar fazer nessa semana. E a gente pode também detalhar um pouco mais isso. A gente pode colocar fazer hoje como uma priorização ainda mais forte. E aí depois a gente vem com o famoso fazendo e o feito, né? Então agora a gente já começa a detalhar um pouquinho mais como que a gente vai organizar as nossas tarefas, as coisas que a gente precisa fazer. E aí você já começa a casar com outras coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Você pode fazer um planejamento semanal do seu trabalho, ou mensal, e aí você também pode colocar o que fazer no mês, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente vai começar a colocar as tarefas aqui, né? Então eu vou colocar só letras igual a gente fez lá no cartão A, B, C, D e E, mas aqui você está livre, você pode escrever o que você quiser no cartão e dentro do cartão você tem várias coisas que dá para fazer, né? Então o texto desse cartão você pode detalhar bastante aqui, não precisa só ser A, você pode inclusive colocar uma descrição, algum detalhamento, preciso ir numa consulta, você pode pôr o endereço, alguma coisa nesse sentido. E o Trello também traz algumas outras coisas interessantes que a gente pode colocar. A gente pode determinar uma data de entrega para aquilo. Então vamos supor que isso eu preciso entregar na quinta-feira dessa semana. Então ele já marca lá. Outra coisa que a gente pode fazer é um checklist de atividades, né? Então eu vou criar um checklist aqui e eu vou dizer que eu tenho várias tarefas aqui dentro. Então eu tenho a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3 para fazer nessa atividade. Então eu tenho 3 tarefas para fazer e aí como que isso está simbolizado lá no nosso cartão, né? Então o nosso cartão aqui com a atividade A, ele tem 0 de 3 tarefas concluídas e precisa ser entregue no dia 6 de maio, que é quinta-feira dessa semana. Então vamos colocar que a gente precisa fazer a tarefa A nesta semana, porque ela está aqui dentro da semana. E vamos dizer que a tarefa B e a C a gente tem que fazer hoje, só que a C é mais importante. Então, coloquei ela para cima. E aí, vou jogar a D também na semana, mas a é uma que vai levar um tempo maior, tem alguma coisa aqui que eu preciso preparar ainda. Então, a gente já começa a dar mais técnicas, mais possibilidades para você fazer a sua gestão. E aí, vamos supor que a gente, na nossa tarefa C, a gente também faça um checklist, né?
vamos falar um pouquinho mais desse checklist. Então, eu vou colocar aqui tarefa 1 também e tarefa 2. Vou colocar só 2 tarefas. Então, eu começo a fazer essa atividade e aí eu pego e concluo a tarefa 1. Tá vendo? Olha só o que ele faz. Ele já coloca aqui no cartão para você 1 de 2, coloca o seu progresso como 50%, porque você fez 50% das tarefas, metade das tarefas que tinha que fazer, porque a gente só tinha 2, e você consegue ir dando o andamento dessas tarefas, né? Outra coisa que você pode fazer, colocar datas, anexo, capa e assim vai. Então você já começa a ter um detalhamento um pouco maior do que pode ser feito dentro das suas tarefas. Outra coisa que eu acho interessante a gente fazer é detalhar as iniciativas, ou coisas diferentes que a gente pode fazer. Ah, eu tenho que cuidar de casa. Todas as tarefas do tipo cuidar de casa eu vou fazer de um jeito. As tarefas do meu trabalho eu vou colocar de outra forma. As tarefas o meu estudos, da pós, do mestrado, do doutorado, da graduação que eu estou fazendo, ok, você pode diferenciar eles também. Algumas formas para a gente diferenciar essas atividades, né? Então você pode colocar no próprio nome, eu posso colocar que a atividade de trabalho, todas elas começam com T, e aí eu vou descrevendo a atividade que eu tenho ali. Então, por exemplo, fazer a apresentação X, né? Fazer uma apresentação X que eu preciso fazer lá para o meu trabalho. Então, eu posso ir sinalizando. Uma das formas de você mexer no próprio título. Outra coisa que a gente tem aqui são as tags, as famosas etiquetas, coisas que a gente consegue marcar aqui dentro do Trello para a gente facilitar essa visão. Então, eu tenho as etiquetas aqui onde eu vou colocar as verdes como sendo as de trabalho. E eu posso, inclusive, dizer aqui, ó, trabalho. Para eu não precisar dizer no nome, agora eu vou marcar ela pela cor. Né? Então, eu não preciso mais dizer aqui no nome, né? Não preciso mais colocar T toda vez, porque agora eu faço a marcação pelo texto. Então, por que eu dei os dois exemplos para vocês? Pelo texto, dependendo da ferramenta que você estiver usando, se não tiver uma marcação de cor, alguma coisa, você pode fazer. Mas da mesma forma como a gente tinha post-its com cores diferentes, aqui a gente tem essa possibilidade de fazer uma marcação. E vamos dizer que a B, a etiqueta que a gente vai colocar é uma etiqueta amarela e a gente vai dar o nome para ela de estudos. Pronto. Então eu já começo a ter quais atividades são do meu trabalho, quais atividades são dos meus estudos. E aí vamos colocar a atividade A com uma etiqueta laranja, como sendo família, por exemplo. E aí a gente vai tendo as marcações, onde eu posso perceber só pela cor ou posso clicar para habilitar o texto também dessas atividades. Outra coisa que pode ser interessante para você fazer é detalhar um pouco mais esse fazendo. Se você tem algum passo, alguma coisa específica dentro desse fazendo, dependendo do trabalho que você faz, você consegue detalhar um pouquinho mais esses passos. Talvez você tenha um processo de criação, você precisa fazer alguma preparação, você prepara, depois você cria, depois você conclui aquilo que você está fazendo. E aí vai dentro de cada trabalho, o quanto a gente vai percebendo. E o uso dessas cores é muito interessante, que a gente consegue perceber a quantidade que tem de cada um. Então eu vou marcar mais coisas aqui com a etiqueta de trabalho. E batendo o olho no nosso quadro, você já consegue perceber logo de distante, assim, você já consegue dizer, opa, tem muito mais atividades do meu trabalho do que atividades do meu estudo ou do que atividades da minha família, ou do projeto A, do projeto B, e assim vai. E aí você vai conseguindo perceber esse cenário. Se você tem uma data a cumprir, ele também vai sinalizando que aquela data já está próxima ou ultrapassou aquela data. Então, mais formas aí de você ir sinalizando e entendendo e organizando o seu trabalho no dia a dia. Legal? Então, isso foi o Trello. Dá para mergulhar bastante, cada vez mais no Trello. E isso foi um pouquinho de Personal Kanban. Como que você organiza a sua vida pessoal e consegue usar uma visão um pouco mais ampla. Dentro dos nossos treinamentos de Kanban, a gente aprofunda bastante
essa visão de Kanban e começa a trazer ainda mais técnicas. Técnicas para lidar com o Kanban de um time, com várias pessoas envolvidas, priorização de um nível um pouco mais detalhado, de você começar inclusive a ter métricas, números, calcular quanto tempo está levando para fazer as coisas, quanto tempo para concluir cada atividade e assim vai. Então, quando a gente vai falar de treinamento especificamente de Kanban, a gente aprofunda muito isso e fala bastante envolvendo o time, envolvendo várias pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo.